das broncas, né? A gente sabe que a gente precisa repreender a criança, muitas vezes no dia, geralmente, né? A gente tá o tempo todo falando o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, faz parte, é isso mesmo, né? Só que de que forma nós estamos fazendo isso? Estamos fazendo isso de um jeito que está ajudando a criança ou não? Então a gente tem que pensar, né? Às vezes a gente está fazendo de uma maneira errada, de uma maneira que a gente está desmotivando o nosso filho, desmotivando a nossa criança. A gente precisa fazer de uma maneira que a criança, aquilo tenha significado para ela. Para que você vai tomar uma bronca se você não vai aprender nada com aquilo? Daqui a pouco a criança está lá fazendo a mesma coisa novamente, tá? Porque não teve sentido. Aquela bronca que ela recebeu foi algo que não fez sentido para ela. Então não fez ela mudar a sua ação, tá? Então vamos lá, vamos entender então o porquê das broncas frequentes, né? Acaba atrapalhando a criança, ó. Repreender a sua criança em situações necessárias é importante para a construção de uma personalidade com valores sólidos. Claro, com certeza, a gente quer isso mesmo, a gente quer uma criança, a gente quer, né, educar uma criança para ela fazer as coisas certas, para ela ser uma pessoa do bem, né, tudo isso. Então a gente quer uma pessoa com valores sólidos, não é verdade? Faz parte disso, né? Então é preciso que você tenha bom senso e não banalize a bronca, tá vendo? Cuidado para não falar sempre no tom negativo. Então tem pessoas que sempre, né, fica colocando a autoestima da criança lá embaixo. Ah, você não consegue mesmo, você é assim, né, é assado. E aquilo acaba com a autoestima da criança. A criança vai ficando cada vez mais insegura, né? A criança, você vai massacrando a sua criança, tá? Então, tomar muito cuidado quando for fazer essas intervenções, de que maneira você está fazendo para não prejudicar, para beneficiar a sua criança, para que ela entenda o porquê daquilo, né? Por que eu fiz errado. Então, você tem que sempre explicar o motivo, por que tem que ser dessa forma e não daquela, tá? As consequências. Então, às vezes as nossas ações têm consequências, explica para a criança. A criança às vezes não sabe. Se você só falar no tom negativo, só ficar diminuindo a sua criança, você vai estar ajudando a sua criança? De forma alguma, você vai estar atrapalhando, tá? Então a gente tem que procurar informação. Ah, eu não sei de outro jeito, que eu fui criada assim, eu sei só dessa forma. Existem várias outras formas, gente. A gente precisa de informação, não é? A gente precisa estar aprendendo, que é isso que eu falo. A gente tá sempre buscando, né? Eu falo pra vocês, quando eu venho aqui com material, eu estudei, eu fui lá, eu pesquisei, né? Eu tenho a experiência também, mas a gente não sabe tudo. Eu erro, você erra também, é assim. E a gente só aprende, né? Quando a gente se propõe, a gente se abre para o aprendizado. Aí sim a gente consegue ver uma mudança, né, no nosso comportamento, nossas atitudes, tá? Então cuidado com essas broncas, que às vezes você pode estar mais prejudicando do que ajudando a sua criança, certo? Então lembre-se, ó, o seu filho, ele está aprendendo sobre o mundo e precisa se sentir seguro para continuar se desenvolvendo. Como uma criança vai se sentir segura se ela sempre está sendo desmotivada? Nunca. Nunca ela vai ter segurança, né? Ela está sempre sendo desmotivada, então ela não tem segurança nunca, né? Então as broncas sem reflexão acabam fazendo com que ele se torne um adulto inseguro e dependente da opinião dos outros, certo? Então, quando só recebo bronca, que eu sou assim mesmo, que, né, sempre naquele termo negativo, a criança vai assimilando aquilo para ela. E vai crescer um adulto de que forma, gente? Inseguro, que precisa da opinião do outro, que não tem iniciativa própria, não tem sua própria opinião, não é? Que a gente vê tantas pessoas por aí, né? Então eu tenho certeza que a gente quer dar o melhor para o nosso filho, a gente quer proporcionar a ele uma educação de qualidade, né?
Então, tudo isso a gente tem que pensar, a gente tem que ter esse cuidado, certo? Então, antes da bronca, né, antes de você ir lá, né, na hora do nervoso que você tá, você tem que respirar e analisar, né? Tem aquela frase que fala, respira e não pira, né? Respire, preste atenção no que você vai falar, no que você vai dizer, como você vai intervir com sua criança. Quando você analisa isso, você pensa, será com essa atitude eu vou estar ajudando meu filho a ser uma pessoa melhor? Pensa se com essa atitude você vai estar ajudando ou não. Se não estiver ajudando, respira, calma, espera, né? Depois você volta com mais tranquilidade a tratar daquele assunto, que eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que você ir já naquele impulso, né? Então a bronca, ela só faz sentido para a criança quando ela entende o motivo da repreensão. Então tem que ter um motivo para a criança. Se a criança não tiver um significado, ela não souber, é verdade, porque se eu bater no meu amiguinho, depois ninguém vai querer brincar comigo, porque todo mundo vai achar que eu vou bater, aí não vai querer brincar, né? Então você tem que criar esse conceito na criança, né? A saber que tem consequências, atitudes têm consequências, né? Então, também, outro exemplo que eu gosto de dar muito, se eu mentir, quando eu falar a verdade, ninguém vai acreditar em mim. Então você tem que falar, quando você mentiu, quando você falar a verdade, ninguém vai acreditar, e aí? Né? Então é dessa forma que a gente ensina a criança. É assim que a gente vai ensinando, vai colocando os valores, né? Vai colocando essa consciência moral, né? Certo? E desenvolvendo autonomia cada vez mais na nossa criança, tá? Então, quando a gente acha o equilíbrio, né? A gente consegue esse equilíbrio, né? A gente acha esse bom senso, a gente consegue educar uma criança para ser o quê? Uma pessoa emocionalmente forte, decidida e segura de si, que é o que o mundo precisa, não é? O mundo precisa de pessoas que sejam assim, que sejam seguras, que tenham iniciativas, que tenham valores, não é verdade? Então todo mundo, eu tenho certeza, ninguém quer um mau filho, a gente quer um bom filho, não é verdade?